Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Acaba de chegar nova informação lá dos Estados Unidos. Casa Branca pode usar poder militar para garantir liberdade de expressão. Está pegando fogo, todo mundo está dando atenção para isso aqui. E vamos aqui deixar o crédito para a Revista Oeste da plataforma YouTube. Vocês que estão chegando agora, já se inscreve no nosso canal, já ativa o sininho para não perder notificação. Todos os dias tem vídeo novo aqui para vocês. Já deixa seu like que ajuda nós demais para chegar para mais pessoas. Deixa seu comentário aí também o que você está achando do vídeo, de que cidade você é, que eu vou curtir e vou comentar nos seus comentários. E sem mais enrolação, vamos para o vídeo que está pegando fogo. Está polêmico isso aqui. A gente traz notícias dos Estados Unidos. A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou nesta terça-feira que o governo de Donald Trump está disposto a usar meios militares para proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo. A declaração foi feita depois de um questionamento sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, feito pelo jornalista Michael Shellenberger. I want to see if you could give some insight into whether the president is considering additional measures against Europe and Brazil, not just for censorship, but also for preventing political candidates from actually competing in elections. The president has shown some concern around President Bolsonaro, who's being prevented from running. All of this is coming in the context of increased censorship of online platforms, of American platforms, and efforts to censor Americans. I'm personally being investigated under criminal investigation with my Brazilian colleagues for publishing the Twitter Files Brazil. We're very grateful that the president has imposed Magnitsky sanctions on the judge. Is the president considering additional actions given that it appears that they're going to end up with a conviction against President Bolsonaro, preventing him from running? Is he considering doing anything about this crackdown in Europe? Freedom of speech is arguably the most important issue of our time. It is enshrined in our Constitution, and the president believes in it strongly. He himself faced censorship in his road back to this beautiful Oval Office here in Washington, D.C., so he takes this very seriously, as does, I know, the Vice President of the United States and the entire Trump administration, which is why we have taken significant action with regards to Brazil in the form of both sanctions and also leveraging the use of tariffs to ensure that countries around the world are not punishing their citizens in this way. And at the same time, the president is, while he's leveraging the United States to safeguard our interests abroad, he's also making sure that freedom of speech remains here in the United States of America. So I don't have any additional actions to preview for you today, but I can tell you this is a priority for the administration, and the president is unafraid to use the economic might, the military might of the United States of America to protect free speech around the world. Eita, Ana, Donald Trump não vai poupar aí o uso de poder econômico, poder militar para a defesa da liberdade de expressão. Conta como é que essa entrevista repercutiu aí nos Estados Unidos, porque aqui realmente deu uma boa chacoalhada. Mais uma, né, Ana? Mais uma, Paula, mais uma. Como se não bastassem todas essas que nós brasileiros estamos levando, né, aí no Brasil. Paula, veja bem, alguns pontos. O que a coletiva de imprensa hoje, todos os dias sai essa coletiva, e hoje nosso querido amigo Michael Shellenberger estava lá, ele que faz parte agora também dessa nova mídia que recebe credenciais para fazer questionamentos ali para a secretária de imprensa, a Karoline Leavitt, e ele toca em pontos ali, Paula, que não são perguntas genéricas, e isso é muito importante, porque nós estamos falando de um jornalista americano que também é perseguido pelo sistema de Alexandre de Moraes, porque na versão mais longa, eu acabei de colocar a versão mais longa das perguntas e dos comentários do Shellenberger à secretária de imprensa, agora no meu perfil do X, antigo Twitter. Ele menciona que ele também está sob investigação por ter divulgado os Twitter Files Brasil em 2023. E que se isso é uma preocupação do presidente americano, porque ele menciona nominalmente o impedimento a concorrer a cargos públicos, a correr nas eleições presidenciais
do presidente Bolsonaro, ou seja, todos os nomes que precisavam e verbos que precisavam ser ditos ali, o Michael Schellenberg trouxe. A agenda do presidente Donald Trump é uma agenda muito clara. Desde a campanha em novembro de aliás, todo o ano de 2024, até a eleição em novembro de 2024, até aqui todas as políticas empregadas, todas as ordens executivas, é uma agenda muito transparente. E no topo dessa agenda está o combate veemente à luta contra a censura no mundo. O Michael agora está envolvido no caso dos Twitter Files França. Ou seja, é um grande soldado na defesa da liberdade de expressão, Paula. E outro ponto que liga a agenda de Donald Trump ao Brasil, à América do Sul e, de uma certa forma, a essa coletiva, é o combate ao narcotráfico, que está, assim, todos os dias na televisão. O departamento, agora que não chama mais Departamento de Defesa, o Departamento de Guerra, mostra a guerra declarada aos narcotraficantes, ao narcotráfico, a tudo isso. E dentro desse contexto, dessa agenda muito transparente, a administração Donald Trump, como a própria Caroline Leavitt disse, é muito importante o vai e vem de informações livres, que a censura é um grande empecilho à resolução de vários problemas nos Estados Unidos e no mundo. Então, que antes de solucionar vários problemas econômicos, problemas sociais, enfim, políticos, é preciso ter o livre acesso às informações. Aí vem aqueles, né? Mas informação falsa, tem que correr tudo, como a administração do Donald Trump fala, e deixem que o povo decida. Então, Paula, é claro que o presidente Donald Trump não vai usar uma força militar contra o Brasil, mas que já há um aparato militar enorme aí em volta do Brasil, Venezuela, Caribe, né, todos de olho nesse aparato que foi movido exatamente para a luta contra o narcotráfico. É bom algumas pessoas em Brasília ficarem de olhos abertos. Pode ser que um porta-aviões apareça por lá. Ana, eu perguntei como essa pergunta do jornalista do Michael Schellenberger repercutiu por aí, porque aqui já causou reação e a gente compartilha o que escreveu a Gleisi Hoffmann na rede social X. Está aí, então, para quem nos acompanha, o que ela disse. A conspiração da família Bolsonaro contra o Brasil chegou ao cúmulo hoje com a declaração da porta-voz de Donald Trump de que os Estados Unidos podem até usar força militar contra o nosso país. Não bastam as tarifas contra nossas exportações, as sanções ilegais contra ministros do governo, do STF e suas famílias, agora ameaçam invadir o Brasil para livrar Jair Bolsonaro da cadeia. Isso é totalmente inadmissível. E ainda dizem que estão defendendo a liberdade de expressão. Só se for a liberdade de mentir, de coagir a justiça e de tramar golpe de Estado. Estes, sim, os crimes pelos quais Bolsonaro e seus cúmplices estão sendo julgados no devido processo legal. E o filho, traidor da pátria, precisa ser caçado. Tá? Então, Silvia, a declaração da Gleisi Hoffmann, agora há pouco, às 5h48 da tarde, ela se manifestou em relação a essa pergunta do jornalista Michael Schellenberg, que faz um trabalho exemplar em defesa da liberdade de expressão, um dos jornalistas à frente aí do Twitter Files Brasil, como a Ana lembrou agora, Twitter Files Europa, trazendo aí todo esse bastidor envolvendo redes sociais e uma rede de governantes, de certa forma, manipulando as informações com as Big Techs. Enquanto você lia o tweet dela, eu fui pesquisar aqui a idade da Gleisi, que eu não sabia. Ela tem 60 anos, ela é de setembro desse mês de 1965, então eu não sei em que ano a cabeça dela parou, né? Talvez algumas palavras faltaram ali, tenham faltado no tweet dela, falar sobre os Yankees, o imperialismo Yankee e ameaças à Guerra Fria, fazer algumas menções ao passado, à década de 70 também. É algo muito empoeirado, né? Um pensamento completamente ultrapassado do PT, dessa esquerda. E aí, a essa esquerda, eu somaria a fala do Flávio Dino, hoje, durante o voto dele,
Afinal de contas, alguém que largou a magistratura, ele era um juiz no início de carreira e largou a magistratura para ser militante do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, foi deputado pelo PCdoB, depois foi trocando de partido, de sigla, né? Simplesmente por arranjos eleitorais, porque se tornou governador do Maranhão, foi eleito senador, abandonou o povo para usar a toga. Não exerceu sequer um mês de mandato no Senado. O ponto é que o Flávio Dino também faz menções aos Estados Unidos e acho que isso conversa um pouco com o comentário da Ana. Ele fala sobre o Mickey, ele tripudia da lei Magnitsky, ele fala sobre um... acham que vão intimidar alguém aqui no Brasil, uma corte, com um tweet? Não, não é um tweet. É um comunicado do governo americano, da Casa Branca. Só que em pleno 2025, eles utilizam sim as redes sociais, principalmente por ser uma nação livre, que prega a liberdade nas redes sociais, eles utilizam a rede X para se comunicar. Aliás, o decano da corte que ele está lá também, que ele ocupa a cadeira também, Gilmar Mendes, no 7 de setembro, também utilizou o X para fazer um comunicado. Ou devemos descartar aquilo que o Gilmar Mendes falou? Flávio Dino precisa compreender melhor. O deboche não cabe no direito. O deboche não cabe da toga. É muito ruim tudo isso. E a esquerda vai brincar com o governo americano, com os Estados Unidos, até a hora que a água subir no pescoço, subir no nariz, e por aí vai. A gente já sabe qual é o caminho, a gente já sabe o que vai acontecer. Ela é casada com o Lindbergh, né? Eles não conversam sobre outra coisa, né? Não fazem nada além de formular manifestações, formular declarações aí contra os Estados Unidos, o governo brasileiro, a passeata, Bolsonaro. Só fazem isso, porque ele é o líder do governo, do governo da Câmara. E ela agora só escreve isso aí, uma nota atrás da outra. Eles precisam arrumar tempo aí para esfriar um pouco a cabeça, né? Oi, Paula, posso Diga. completar rapidinho? Claro. 30 segundos. É claro que o trabalho do Eduardo Bolsonaro, o trabalho que ele tem feito e as portas que eles estão abrindo em Washington, é claro que o trabalho do Eduardo é importante. No entanto, eu acho que é muito justo dar um crédito fenomenal e importantíssimo para o trabalho do Michael Shellenberger em 2023, quando ele levou para a Câmara, para a Casa dos Representantes aqui nos Estados Unidos, 541 páginas sobre a polícia secreta do Twitter, a polícia secreta do Alexandre de Moraes no Twitter, como o Alexandre de Moraes bloqueava as pessoas, censurava as pessoas. Então, aquela ação do Michael Shellenberger, e aqui eu acho que nós devemos uma gratidão gigantesca para ele, aquela ação específica abriu os olhos para os Estados Unidos para uma coisa que estava acontecendo no Brasil, que só nós sabíamos, porque nós estávamos dentro do Brasil, e por mais que nós, toda a imprensa independente falava, não tinha um eco da magnitude quando vem de um jornalista americano em solo americano, batendo no Congresso americano ali, batendo a porta e dizendo: olhem o absurdo que está acontecendo no Brasil. Então, eu acho que esse foi um marco fundamental. Acho que foi, talvez, a primeira semente firme, bastante sólida e forte que caiu nesse solo, né, tão árido no Brasil, mas que acabou germinando porque os americanos pegaram o Twitter Files Brasil e entenderam, e aí vem, né, o grande erro também de Moraes de colocar um jornalista americano por simplesmente fazer jornalismo independente e honesto, ele colocar o Michael Shellenberger nos inquéritos, ou seja, nós temos uma gratidão muito, muito grande com o Michael Shellenberger, e aqui eu deixo ela de maneira pública. Obrigada, Ana. Muito bem lembrado. Está tudo interligado. Até lembrei da questão da seção 301 das investigações comerciais dos Estados Unidos contra o Brasil. Um dos eixos também é a questão das redes sociais, e eles citam várias decisões do ministro Alexandre de Moraes em termos de censura e violação aos direitos, às liberdades de expressão. Foi embasado, inclusive, Piotto ontem entrevistou o advogado Davi Aragão. Eles entraram brevemente nesse assunto.
Aproveito, inclusive, para sugerir para quem nos acompanha para dar uma olhadinha nessa entrevista que realmente vale a pena. É o ponto mais indefensável. A questão do PIX, por exemplo, é defensável. Você pode questionar as questões também de meio ambiente. Agora, isso é indefensável, porque está explícito. Nós, brasileiros, sabemos que tudo que o governo americano vai alegar contra que o Supremo afronta a liberdade de expressão, não segue a Constituição, nós sabemos em língua portuguesa falada no Brasil. O mero fato de ter sido traduzido para os Estados Unidos, para o inglês americano, é só um detalhe, mas ninguém aqui duvida mais disso, ninguém honestamente intelectual. Ou intelectualmente honesto, né? As mensagens vazadas também da Vaza Toga contribuem para todo esse enredo. Vamos aqui para mais uma nova notícia aqui para vocês. Eduardo Bolsonaro elogia Tarcísio depois de falar contra Morales e defesa da anistia. O deputado evita polêmica, vê discurso como sinal positivo e alega que definição sobre 2026 será de Jair Bolsonaro. O deputado federal Eduardo Bolsonaro elogiou nesta segunda-feira o discurso do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, durante o ato do 7 de setembro na Avenida Paulista. Em entrevista ao Poder 360, o parlamentar afirmou que o governo foi muito feliz. Endureceu o tom contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, do STF, e cobrar o Congresso a votação de sua anistia para os condenados pelos atos de 8 de janeiro. Do Tarcísio eu tenho um elogio a fazer. Eu tenho que ele, na manifestação, foi muito feliz no seu discurso. Espero que essa fala seja permanente, seguida das suas condutas pro anistia. E acho que nesse momento isso é principal, afirmou Eduardo. Evita contra as polêmicas sobre uma possível candidatura do governo a presidente. Fala do deputado é um recuo em relação ao governo paulista. Em agosto, Jair Bolsonaro chegou no repreender publicamente o fio das críticas que venha fazer a Tarcísio, e quem enquadrava imaturo nesse aspecto. Segundo o ex-presidente, a escolha sobre o sucesso natural do grupo político será feita no momento adequado, caso sua inegibilidade seja mantida. Questionada sobre eventual apoio ao Tarcísio em 2026, Eduardo afirmou que o assunto da eleição não é para agora e que o próprio Jair Bolsonaro decidiu sobre o futuro da direita do Brasil. O parlamentar externou, enquanto que ele e o governador consideravam Bolsonaro o nome natural do grupo político. Muito obrigado por ter chegado aqui até o final. Já se inscreve no nosso canal, já ativa o sininho, já deixa o like que ajuda nós demais aqui para subir o nosso conteúdo. Já deixa seu comentário aqui, já comenta de que cidade você é, o que achou do vídeo, que eu vou dar um like no comentário de vocês e vou comentar também. Muito obrigado, até o próximo vídeo.